bem, então vamos orar e juntos aqui pedirmos a presença do Espírito Santo. Oremos. Nosso Deus, nosso eterno Pai, santificado seja o teu nome, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelos teus anjos que nos ajudam, nos auxiliam e nos dá também força de continuar nessa jornada, apesar das nossas lutas, dificuldades, apesar das tentações e nossas fraquezas. Nós temos sempre o auxílio do Senhor para nos ajudar nesta luta. Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por esse momento. Vamos abrir a tua palavra. Nós nada sabemos se o Senhor não nos revelar. Por isso suplicamos que o teu Espírito nos dê entendimento para a compreensão destas palavras e também gravá-las no nosso coração para não pecarmos contra ti. Ajuda-nos cada dia a preparar-nos para entrar no teu reino. Suplicamos esses favores e graças, tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Que bom nós podermos ter esse momento especial de estudo da palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre as profecias de esperança. Essas profecias são tão importantes para o tempo em que nós vivemos hoje, porque elas nos habilitam a conhecer a vontade de Deus, o seu grande amor e como nós devemos estar preparados para não cairmos no engano de Satanás. As profecias têm uma função muito importante, é nos ajudar, nos livrar da tentação ou das artimanhas do inimigo, porque nas profecias Deus revela as estratégias de Satanás para tentar levar o povo do Senhor ao engano. Quando nós estudamos as profecias, nós ficamos habilitados a conhecer a vontade do Senhor. Muito bem. Na semana passada nós falamos sobre o ABC da profecia e nós falamos exatamente sobre a estátua, o sonho que o Nabucodonosor teve, que revelava as etapas da fase mundial e dos impérios que iriam governar o mundo até a volta de Jesus. E algo muito importante que nós descobrimos e entendemos é que estamos no período dos pés. Isto é, o mundo anda com os pés, já não tem cabeça, não tem tronco, não tem ventre, não tem pernas. Tudo já desmoronou. E é por isso que vemos um mundo bagunçado. Um mundo sem controle, um mundo sem domínio, um mundo onde as pessoas mal conhecem a sua mão direita nem a sua mão esquerda. Vivem à deriva, como um barco que não tem âncora. E dentro do quadro dessas profecias, nós vamos hoje estudar esse tema especial, que é 4 animais estranhos. E dentro desse assunto desses 4 animais, nós vamos ver a interligação que estas profecias que representam esses 4 animais estão conectados com a profecia de Daniel 2, que fala da estátua, né? Então, aqui nos mostra que, segundo a ciência, né, diz de que o que é repetido várias vezes, ela ajuda muito, né, na fixação, no entendimento. Por exemplo, o caso da música, né? Dizem que a repetição é a mãe do aprendizado, né? Qualquer pessoa que quer aprender uma música ou aprender a tocar um instrumento deve procurar repetir várias vezes as lições aprendidas para que essas lições fiquem fixas
e, acima de tudo, ele também ganha a habilidade e a capacidade de tocar, né? E a profecia bíblica faz esse uso de repetição. E cada vez que ela repete na palavra de Deus, ela ganha outras dimensões ou acrescenta algo mais para nos ajudar a entender toda a plenitude daquilo que Deus quer nos revelar para a nossa preparação. E é exatamente isso que nessa lição nós vamos estudar. Nós vamos estudar o capítulo 7 de Daniel, que é a repetição do capítulo 2 de Daniel, mas num âmbito muito mais amplo, em especial no âmbito religioso. Ou por outra, o capítulo 2 de Daniel trata dos impérios, dos reinos que iriam existir no mundo até Jesus voltar, mas no contexto político, social. No capítulo 7, vamos encontrar os mesmos reinos demonstrado ou exemplificado através desses 4 animais que nós falamos aqui, que o nosso título foi apresentado, e revelando o âmbito espiritual, ou de como que esses reinos que eram representados em Daniel 10 iria atuar no lado espiritual para perseguir, para procurar destruir o povo de Deus e a sua missão. Então, nós vemos um grande paralelismo. Deus dá ao rei Nabucodonosor um sonho representando a situação política e social do mundo, e depois, mais tarde, vem dar ao seu servo Daniel a mesma visão do capítulo 2, mas no âmbito espiritual, onde é representado os mesmos reinos de capítulo 2, mas de forma diferente, pelos 4 animais que a natureza nem consegue explicar, porque esses 4 animais aqui, voltando para trás, não existem na natureza, mas eles representam as ações demoníacas ou as ações do inimigo contra o povo de Deus. Então, como nós estávamos a ver, nós encontramos aqui Daniel capítulo 2, como nós vemos, a cabeça de ouro representava a Babilônia. A Babilônia reinou do ano 605 a 539, e depois, a seguir da cabeça de ouro, veio o peito de prata, não é? Peito de prata, que representou um império ou um reino inferior, que foram os medos persas, que conquistaram a Babilônia no ano 539 e reinaram até o ano 331 a.C. A seguir veio o reino de bronze, que representou a Grécia que era dirigida pelo grande imperador Alexandre o Grande, né? Durou do ano 331 a 168 a.C. Depois veio o reino de ferro, que são as coxas ou as pernas. O reino de ferro durou do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo ter passado nesta terra. Mas o que nós sabemos da história é que o reino de ferro não acabou, simplesmente desfragmentou, né, formando uma parte forte e outra fraca, dando origem à União, né, ou à Europa, o velho continente que está lutando para formar novamente o reino de ferro, mas que, segundo a profecia, diz que nos dias desses reis, uma rocha, que representa Jesus, virá para destruir, porque isto já não existe, isso já virou cabeça para baixo, já não há mais nada aqui para fazer. A solução é Jesus intervir na história. Então, o que nós vemos é que, a seguir, Daniel tem uma visão. Passando um período de tempo no reino, enquanto ainda estava no reino de Babilônia, Daniel teve uma visão. E a nossa questão é: que visão
teve Daniel no primeiro ano do rei Belsazar. O rei Nabucodonosor tinha morrido e Belsazar, o seu neto, estava reinando. E no primeiro ano do seu reinado, Daniel recebeu uma visão da parte de Deus. Então, no capítulo 7, verso 12 e 3, nós encontramos o que está descrito. Vocês podem confirmar pelas vossas Bíblias. Diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, Daniel estava tendo uma visão e ele vê 4 ventos que agitavam o mar grande. E desse mar surgiu 4 animais, um diferente do outro. A seguir, nós vemos algo muito importante, né? Que o primeiro reino, o primeiro ano de Belsazar foi em 553 a 552 a.C. E a profecia de capítulo 7 cobre o mesmo período histórico que o sonho do capítulo 2, e ambos abrangem desde os dias do profeta até o estabelecimento do reino. Então, o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7 fala da mesma coisa, simplesmente ampliando muito mais a questão do capítulo 2. Se fosse só o capítulo 2, se fosse só o capítulo 2 que está revelado no livro de Daniel, o povo de Deus poderia estar a questionar Deus das razões por que somos perseguidos, por que somos maltratados ou odiados pelo mundo. Mas o capítulo 7 vem nos revelar exatamente essa questão. Então, vamos tentar decifrar o que Daniel viu na visão que ele disse, né? Ele estava na visão da noite e ele viu 4 ventos do céu agitando o mar grande. São linguagens proféticas que precisam ser descodificadas. E vamos ver isso. Então, os 4 animais representam reinos, nações, e fazem paralelo com a representação das quatro divisões apresentadas do capítulo 2 de Daniel. Então, no capítulo 2, nós encontramos que a estátua tinha 4 divisões, 4 metais: ouro, prata, bronze e ferro. Aqui na visão de Daniel também nós encontramos 4 etapas. Uma etapa que representa um leão, um urso, um leopardo e um animal que nem tem nome, nem é dado o nome na profecia. Vamos continuar. E aqui nos diz que os mesmos reinos são indicados com uma riqueza de informação e detalhes muito maior, de modo que esta visão amplia a visão de Daniel 2, dá uma ênfase e revela mais nítida, mais claro a visão de Daniel. Assim nós podemos ver e perceber outros eventos que darão sequência, né? Darão uma sequência profética. Então, quais são animais e as suas descrições? Daniel 2, 7, verso 1 e 2 até 3, diz que ele viu esses animais. Mas, se fosse só isso, diríamos, mas quais animais? Embora nós temos aqui as nossas imagens que estão nos ajudar, mas a Bíblia propriamente esclarece. Diz aqui, o primeiro era como um leão, né? O primeiro animal que ele viu a sair do grande mar que estava sendo agitado pelos 4 ventos da terra era um animal, ou era um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Uau! Um leão. Um leão com asas de águia. Só pode acontecer no mundo de Hollywood,
porque na natureza não existe, né? E ainda esse leão foi arrancado essas duas asas e ele se colocou de pé. Vamos ver o que a Bíblia nos descreve desse leão, o que a história nos aponta. Então diz-nos aqui que este leão representava a Babilônia. A Babilônia, que na estátua era representada pela cabeça de ouro, aqui na visão de Daniel capítulo 7, essa Babilônia é representada pelo leão. E a Babilônia, como nós sabemos, ou já estudamos, durou durante o ano 605 a 539 a.C. Asas arrancadas e posto em pé como homem. O que isso significa? Significa que, por um tempo, o rei que representava a Babilônia, ele foi tirado o seu poder. A asa representa a sua força, seu poder, sua velocidade, sua capacidade de conquista. Né? Um leão já é forte. Né? Um leão, nós sabemos que poucos animais param à frente dele. Mas com asa, ainda era um poder, quase podemos dizer, supremo. Mas diz que esse leão foi arrancado às suas asas. Então, Daniel continua olhando, diz, continuei olhando, na mesma visão, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Isso significa que esse urso estava representando o segundo reino. Daniel 2 diz que depois da cabeça do ouro viria um outro reino inferior, que era a prata. Aqui, do mesma sequência, leão é o rei do animal. A seguir do leão, nós encontramos um outro animal que é temido na natureza, que é o urso. É inferior em suas capacidades em relação ao leão, mas é um animal também temido. E esse urso, na profecia, ela estava representando a Medo-Pérsia, tal como o peito de prata representava também a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia conquistou a Babilônia no ano 539 e durou até o ano 331 a.C. E disse que na visão foi dado a esse urso que levantasse de um lado e 3 costelas na boca. Levantar de um lado significa que, como eram 2 reinos que se juntaram, os medos e os persas, então de um lado era mais forte do que o outro. Entre os medos e os persas, um deles era mais forte, o outro era mais fraco. Mas eles se uniram para conquistar a Babilônia. Né? Daniel continua olhando e diz que depois disto, continue olhando, e eis aqui outro animal que saiu do grande mar, que estava sendo agitado pelos 4 ventos da terra. Outro animal semelhante a um leopardo. Só que esse leopardo tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio, ou foi-lhe dado o poder. Então, a seguir, de acordo com a profecia de Daniel 2, nós sabemos que a seguir do Medo-Persa veio a Grécia, o reino de bronze. É o metal inferior à prata. E do mesmo jeito, vem também aqui a sequência dos animais. Só que aparece aqui o leopardo, só que esse leopardo tem 4 cabeças, 4 asas. Asas já é símbolo da velocidade. E esse animal, o leopardo, já é um animal veloz. De acordo com os cientistas que estudam o animal, esse animal chega a atingir uma velocidade de 110 km/h, quando ele está na sua caça. Né? Então, é muita velocidade. E se ele tinha 4 asas, imagine a rapidez da conquista. E realmente
a Grécia foi um império que teve uma rapidez na conquista do mundo que assustou, né? Porque na altura era o Alexandre o Grande, né? Que era o rei, né? Que estava coordenando este império, e ele, com apenas 31 anos de idade, já era um imperador mundial, já tinha conquistado toda a Ásia Menor, África Oriental, Médio Oriente, Europa Ocidental. Era um grande homem. A Grécia, quando começou as suas emboscadas, era uma nação que tremeu. Só que, aos 33 anos, Alexandre morre e o seu reino, o reino da Grécia, o Império da Grécia, é dividido pelos seus 4 generais. Por isso é que o leopardo aqui aparece com 4 cabeças. Porque depois esse reino é dividido pelos seus 4 generais que ficam sobre o cuidado do reino até que, no ano 168, o reino da Grécia cai na mão do Império Romano, né? Diz agora, continuando, diz que Daniel continuou na visão, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. O 4º animal não tem nome. Só se descreve as características. Na visão, Daniel só descreve as características. Era um animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. E ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés e o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Veja, esse animal é um animal terrível, não tem nome. Mas ele tem característica do ferro, que é representado na estátua de Daniel 2. Na estátua de Daniel 2, Roma era representado pelo ferro. E como nós vemos aqui, esse animal não tem nome, né? Tinha 10 chifres, dentes de ferro, pés de ferro, pisava e destruía tudo, e até aquilo que sobrava ele esmiuçava. Então, esse animal representou, animal terrível e espantoso, representou a Roma, não é? Roma que durou do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo, não é? E era diferente dos outros animais. E, aliás, cada um já era diferente um do outro, mas pelo menos ainda tinha algumas características com aquilo que nós vemos na natureza. Na natureza vemos um leopardo, um leão, um urso, mas um animal como esse não existe na natureza, né? Nunca existiu. Isso então só representa uma ação terrível, né? Uma ação terrível do inimigo. Agora nós vamos concentrar um bocadinho na questão do 4º animal. Por que o 4º animal chamou a atenção de Daniel? Na visão, Daniel ficou espantado com a ação do 4º animal, né? E como Daniel 7:19 nos diz, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Reparem, ele não questionou na visão o anjo que lhe trouxe a visão, que lhe deu a visão, ele não questionou muito sobre os outros. O que lhe destacou foi o 4º animal, porque o 4º animal fez algumas coisas estranhas que o servo de Deus ficou atônito. Então, aqui diz, então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, não é? Que é diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devoravam, faziam em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Uau! Então, ele disse, o anjo que estava dando a revelação, ele disse, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Queridos,
Na realidade, sim. O quarto animal representou o quarto reino que foi Roma. No período do Império Romano, foi um período terrível. Eles eram homens terríveis como ferro, que pisa tudo e destrói tudo, né? Apesar do ferro se enferrujar, mas o ferro é o que esmaga tudo. Nós temos martelo de ferro, nós temos nossos carros têm que levar ferro, nossas casas para construir têm que levar ferro, e se queremos moldar alguma coisa, usamos o ferro, e é assim. E esse animal representava. A questão aqui também que nós vemos é que a atenção de Daniel nesta visão foi chamada para o quarto animal. Os 10 chifres e o surgimento do chifre pequeno que subiu e derrubou os 3 outros chifres. É que Daniel estava vendo na visão que o animal espantoso e terrível tinha 10 chifres. Mas o que aconteceu é que no meio dos 10 surgiu um chifre pequeno. E esse chifre pequeno foi subindo e enquanto ele subia, ele quebrou 3 chifres dos 10. E esse chifre pequeno, ao quebrar os 3 chifres entre os 10, ele prevaleceu, subiu e tornou enorme. E depois começou a falar, como nós já vamos ler, né? Diz aqui que os 10 chifres, que nós encontramos no verso 20 e 24 de Daniel 7, correspondem aos 10 dedos da estátua de Daniel 2. Lá em Daniel 2, nós sabemos que nos pés era lodo e ferro. E os pés têm 10 dedos. Os 10 chifres na cabeça do animal estavam a representar também os 10 dedos. E simbolizam a divisão do Império Romano após a queda de Roma em 476. Após a queda de Roma, com a invasão dos reinos bárbaros, então o Império Romano foi dividido em 10 nações europeias, né? Os turcos, não digo os turcos, os ostrogodos, os vândalos, os visigodos, os suecos, que formou aí essas nações que hoje nós estamos, né? Os anglo-saxões, os francos. Na altura era atribuído esses nomes a eles. E hoje nós chamamos de Inglaterra, França, Alemanha, Suíça, né? Espanha, Portugal. Foi esses 10 reinos que surgiram do Império Romano, né? Ou foram esses reinos. Daniel 2:41 diz: quanto ao que viste dos pés e dos artelos, lembra daquela passagem, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Nós vimos isso, né, na profecia, no estudo passado. Então, isso nos mostra que o reino de Roma não acabou. Ele continua prevalecendo por aí e vai permanecer até o fim, né? Simplesmente foi dividido, assim como na estátua havia aquela divisão entre barro e ferro que não se misturava, né? Mas que procurava manter sempre juntos, né? Então vamos ver o que representa o quarto animal, esse animal terrível e espantoso, que não tem nome, mas que representa o reino de Roma, né? Daniel continua recebendo a interpretação. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Queridos, como aqui nos descreve, não é? O quarto animal descrito como terrível e espantoso representa o Império Romano, que sucedeu à Grécia após a Batalha de Pydna em 68 a.C. Nessa Batalha de Pydna, conforme a história nos mostra,
foi o momento em que Roma se fixou como um império. Ele vinha conquistando, e até que destruiu a Grécia por completo. Então, o período romano está dividido em duas fases, não é? O de Roma imperial, ou Roma pagã, não é? Que foi do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo, e depois o período de Roma papal. Isto porque quando a Roma pagã, ou Império Romano pagão, social, político, foi dividido e formou as nações europeias, Roma, não querendo perder a autoridade sobre essas nações, então convida a igreja, na altura, a igreja romana, a tomar autoridade. A igreja romana entra na cena e adquire o poderio em nome de Deus, não porque Deus o ordenou, mas em nome de Deus, ele alcança poderio sobre essas nações europeias que dividiu o Império Romano pagão. Não é? Então, a partir dali, surge a Roma Papal. Roma Papal por quê? Porque a partir do ano 538 depois de Cristo até o ano 1798, tá? A Roma Papal é que governava. O Papa é que governava o mundo, como nós vimos, né? O Império Romano não acabou. Ele continuou, mas de uma forma subtil. É o ferro lá misturado com o barro. Então, de um lado, o Império era forte, do outro lado, era fraco, representando a Roma Papal, que viria de forma dissimulada e tomaria o poder da Roma pagã para continuar o seu projeto iníquo de pecado. Então, como vemos, ambos os períodos são caracterizados pelo ferro, força e perseguição ao povo de Deus. No período da Roma pagã, foi o período também de perseguição, de ferro. A Roma, os imperadores, onde eles entravam, eles arruinavam tudo. Quando eles conquistaram Jerusalém, eles arruinaram Jerusalém. A história diz que eles arrasaram a cidade por completo, até arrancou os fundamentos da cidade, né? Eles também perseguiram a Igreja de Deus, a Roma pagã. E quando veio a Roma papal, também foi a mesma coisa. Os papas perseguiram a igreja, destruíram pessoas. O relato histórico diz que do ano 538 ao ano 1798 morreram mais pessoas pela perseguição e tortura que a igreja efetuou do que as duas primeiras guerras mundiais. Nós estudamos na história e sabemos que as duas primeiras guerras mundiais ceifou cerca de mais de 80 milhões de pessoas. Mas o que o Império Romano, dirigido pelo Papa, efetuou durante 1260 anos da sua hegemonia política religiosa foi mais do que as duas guerras mundiais ceifaram. Muita perseguição, muitas pessoas morreram. É por isso que na visão Daniel ficou espantado, porque ele viu a ação daquele quarto animal. Um animal terrível, espantoso, pisava, esmagava, não poupava nada. Tanto é que Cristo nem foi poupado, né? Porque Cristo morreu, foi crucificado no período do Império Romano. A pior de todas as mortes já inventada no mundo. A morte mais terrível que existe, que já existiu no mundo, e que talvez ainda, quando o poder papal receber todo o seu poderio novamente, que será entregue pelos Estados Unidos à besta do Apocalipse, provavelmente vai haver ainda a crucificação daqueles que querem ser fiéis a Deus e seus mandamentos. A morte da crucificação era a pior e a terrível morte que já existiu no mundo. E foi inventado pelos romanos, só para vermos a crueldade desses homens. Né? Era mesmo como um ferro.
Então, aqui, continuando, diz o que representa o chifre pequeno. Olha, nesse estudo aí, se vocês tiverem alguma pergunta, não fiquem acumulando. Pede e faça a pergunta. Se há alguma coisa que está a escapar, perguntem, né? Para que possa ficar clarificado o assunto. Então, o que representa esse chifre pequeno que subiu, que Daniel viu no animal espantoso? Um chifre pequeno que subiu e quebrou 3 chifres dos 10, mas esse pequeno cresceu e tornou um chifre atrevido, altivo, e já falava com boca de homem, né? Vamos ler o que a visão nos diz. Daniel, capítulo 7, verso 8, diz: estando eu a observar os chifres, esses 10 chifres que estavam no animal espantoso, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Uma boca que falava com atrevimento. E aqui continua dizendo que os 10 chifres correspondem a 10 reis. A interpretação que foi dada a Daniel. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, que é o reino de Roma. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. E a história nos prova isso, né? Como já vinha explicando. Esse poder daria continuidade à atuação do animal terrível e espantoso, que perseguiu o povo judeu e aos cristãos. Essa instituição se elevaria contra o próprio Deus. Então, a atuação da ponta pequena, ou do chifre pequeno, seria diferente dos demais reinos que havia passado, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Né? Apesar da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia também efetuou perseguições ao povo, não é? Ou por outra, enquanto o povo de Deus procurava obedecer a Deus, eles se esforçavam para que o povo de Deus desobedecesse, mas a Roma fez pior do que eles. Porque a Roma, ela perseguia e matava de forma bárbara. Como nós estamos a ver aqui, este aqui é um desenho daquilo que ocorria no Coliseu. E é interessante que o mundo histórico continua conservando o Coliseu como um padrão histórico da humanidade. Um lugar onde sangue de vítimas estão ali, como semente. O sangue de muitos fiéis cristãos estão ali nesse Coliseu, foram derramados como sementes da palavra de Deus. Então nós vemos aqui que esse poder não era qualquer coisa simples, era terrível. Como seria a atuação do chifre pequeno ao longo da história? Daniel 7:21 nos diz o seguinte: eu olhava e eis que esse chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O chifre pequeno, é interessante que os outros chifres não são mencionados a fazer nada, simplesmente eram reinos que vieram e dividiu a Roma. Mas o chifre pequeno tem um papel fundamental ali. Ele faria o quê? Perseguiria os santos e prevaleceria contra os santos de Deus. Mas proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas, o que esse poder faria? O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então, essa era a ação desse chifre. Aquele chifre pequeno que Daniel vê levantar dentre os 10 na cabeça do animal terrível e espantoso, iria levantar contra os santos de Deus, iria levantar contra o próprio Deus, iria deitar a verdade por terra, estaria trabalhando no sentido de mudar o tempo e a lei. E o que ele fez? Prosperou.
Por que que ele prosperou? Por que que diz que ele prosperou? Não é que ele era mais poderoso do que Deus. Deus permitiu que é para que o mundo conhecesse quem ele é. Que é. E o mundo passou a conhecer quem ele é. Por isso que é fundamental nós estudarmos a estratégia do inimigo através da profecia para sabermos quem ele é. Como que esse poder prosperou? Esse poder realmente mudou o tempo e a lei. Hoje nós temos o tempo mudado até os nossos dias. Enquanto que a palavra do Senhor diz que um dia começa do pôr do sol a outro pôr do sol, esse poder papal, esse poder que representa chifre pequeno, mudou o tempo, dizendo que o dia começa à meia-noite. Mudou a lei de Deus como? A lei do Senhor diz, lembra do dia do sábado, esse poder mudou a lei, dizendo que é o domingo que se deve guardar e as festas. Perseguiu o povo de Deus. Veja, queridos amigos, o chifre pequeno representa o poder que a Igreja Católica herdou do Império Romano. Roma cristã continuaria com a obra de Roma pagã, perseguindo e matando o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse período aqui refere-se à contagem profética correspondente a 1260 anos, porque um tempo na profecia representa um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de um ano, né? Feito as contas, 3 tempos e meios ia corresponder a 1260 dias, e como na profecia um dia representa um ano, então daria o período de 1260 anos, não é? Porque 3 anos e meio tem 1260 dias. A Roma pequena, ou a ponta pequena, tinha uma boca que falava com insolência. Nós lemos isso. Escrevendo aos cristãos de Roma, Paulo destaca que eles mudariam a verdade de Deus em mentira. Nós encontramos isso em Romanos 1, 25. Que Roma procuraria e esforçava para mudar a verdade de Deus em mentira. Como? Quebrando a lei de Deus, pisando na lei do Senhor, jogando a verdade por terra, como Daniel viu na visão, que essa boca, esse chifre pequeno faria isso. E até os dias de hoje estamos vivendo essa mesma situação. A Roma papal continua levantando, se opondo a Deus, levando o mundo a aborrecer a lei de Deus, mas apegando-se à lei dos homens, que é uma lei contrária àquilo que Deus estabeleceu. Eis aqui o que Romanos 1, 25 nos diz. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Foi Roma quem trouxe todas as imundícias do mundo do paganismo para a igreja. Adoração de imagens, cultos aos mortos e por aí fora, doutrinas de purgatório, que as pessoas quando morrem vão já para o céu, imortalidade da alma, tanta coisa, né? Mudou a verdade de Deus, levando as pessoas a servir criaturas em vez de servir ao Criador, que é bendito eternamente. Esse é o projeto da ponta pequena. E como a palavra de Deus diz, que o que ele fez, ele prosperou. Porque até os dias de hoje, o mundo cristão continua correndo atrás das heresias católicas. E não só o mundo cristão, como sabemos, o mundo social e político também. Não é? Porque o animal representava reino político e religioso. Não é? Político e religioso. Nós estamos caminhando para o fim desse estudo e nos diz o que aconteceria logo após o período da atuação da ponta pequena. Daniel viu que esse período, que essa ponta pequena iria fazer o seu trabalho até um determinado tempo. Qual é o tempo? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Isso corresponde a 1260 anos.
depois de 1260 anos, algo iria acontecer com essa ponta pequena. Diz aqui a profecia. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Uau! Né? Aqui é motivo de alegria. Se Daniel terminasse a visão no ponto onde aquela ponta pequena fizesse a sua obra e não houvesse ninguém que pudesse intervir, então a situação do mundo e do povo de Deus era sem esperança. Mas é que ele viu que depois de um tempo iria se assentar um tribunal. Um tribunal ia assentar, ia arrancar o domínio desse poder, ia consumir esse poder, ia destruir esse poder até o fim. Eis aqui o que nós encontramos. Diz aqui, continuei olhando até que foram postos uns tronos. Aqui é Daniel 7:29, não 7:9. Faltou aqui, foi um erro. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça com a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. E mais, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Queridos amigos, aqui nós vemos a descrição de Deus entrando a história. Deus é um Deus tão misericordioso. Às vezes nós, quando não compreendemos Deus, pensamos que Deus não está guiando a história. Pensamos que o inimigo tomou controle de tudo e que tudo ficou sob as suas mãos e que o que resta é somente a destruição. Sim, é Daniel 7:9, sim, é mesmo Daniel 7:9 e 10. Eu estou aqui a fazer confusão. E Daniel, na visão, viu que depois de um período de tempo, o tribunal, não daqui dessa terra, mas o tribunal do céu ia assentar. O ancião de dias, que aqui refere-se, é o próprio Deus, o Pai. Deus interviria na história. Deus colocaria um fim a este poder que estava se exaltando acima de Deus. Não é? Deus é mesmo assim. Nós, santomenses, dizemos, bagadeço caflebe, leve, leve. Mas, e enquanto está a ferver leve, leve, muitos pensam que Deus não está a fazer nada. Mas chega um momento que o Senhor diz, agora já está pronto. Você vai comer aquilo que você semeou. Então, aqui nos diz que, após o período de atuação da ponta pequena, Daniel vê o estabelecimento de um juízo no céu. Né? O juízo é composto por duas fases. A primeira é conhecida como o juízo pré-advento ou investigativo. Ocorre antes da segunda vinda de Cristo. Então, Daniel percebe que vai haver um juízo, e um juízo que ocorre antes da vinda. Deus começa o julgamento daquela boca, daquele poder, daquela ponta, e também o julgamento do seu próprio povo, para dar justiça, para fazer justiça ao seu povo que foi perseguido, que foi maltratado, que foi morto por causa daquela ponta. A segunda fase é do juízo de comprovação, um juízo judicativo que ocorrerá por ocasião do milênio no céu. Né? Esta fase é a fase em que, lá no céu, o povo de Deus vai ser esclarecido por que Deus permitiu que a ponta pequena fizesse aquilo que fez. Porque hoje, muitas vezes, para nós que entendemos as profecias bíblicas, ficamos a pensar, mas por que Deus está a permitir isso? Por que Deus não podia já... Por exemplo, agora o Papa está a levantar-se com todo o poder, a reunir todos os reinos, todos os presidentes, para ver a questão climática, a exigir que todos possam tomar decisão rápida para que o domingo seja imposto como lei.
E o domingo vai ser imposto como lei. Quer queiramos ou não, vai ser imposto como lei. Todo mundo vai ser obrigado a guardar o domingo como dia de guarda, em oposição à lei de Deus. E aqueles que são fiéis filhos de Deus vão questionar, mas por que Deus está a permitir isso? No céu, quando chegarmos lá, Deus vai mostrar a razão por que ele permitiu que esse poder parecesse que fosse um poder que não tem fim, mas era um poder que estava sendo guiado por Deus para um propósito. O maior propósito de Deus em tudo isso é sempre salvar os seus filhos. E nós encontramos que haverá uma terceira fase no juízo, que é o juízo executivo. Esse juízo executivo ocorrerá no final, quando Deus colocará fim de todo o mal de Satanás, dos seus ímpios e todos esses poderes da terra que levantaram-se contra Deus. Então, como vemos, né, essa terceira fase vai ocorrer após os 1000 anos. O juízo de Deus tem como objetivo vindicar o caráter de Deus perante o universo, vindicar o seu povo e fazer justiça aos santos. Então, essa profecia indica que os santos, os que forem fiéis a Deus e a sua palavra, e rejeitaram os ensinos pagãos da Roma, receberão o reino por toda a eternidade. Os fiéis de Deus, apesar de serem perseguidos, serem mortos, maltratados, prisioneiros, eles prevalecerão com Jesus. Amém. Eles reinarão com Cristo. E o reino deste mundo, que o inimigo e toda a sua confederação pensa ser deles, será arrancado das mãos do inimigo e dado ao povo de Deus. Nós é que iremos reinar nesta terra, mas ela já purificada, não nessa terra de pecado, mas a terra já purificada, santificada, com fogo purificador que destruirá Satanás e os seus ímpios. Então, queridos, o relato profético nos mostra que após o período dos 4 reinos, da divisão dos 10 chifres e da atuação da ponta pequena por 1260 anos e do encerramento do juízo no céu, Jesus voltará à terra. Então, foi isso que Daniel viu. Daniel viu que depois desses 4 reinos, cabeça de prata, de ouro, que também era simbolizado por leão, o peito de prata, que também era representado por urso, o ventre de bronze, que era representado por leopardo, o pé, as pernas de ferro, que representam um animal espantoso, os 10 dedos dos pés, que representam os 10 chifres que estão na cabeça do animal. Todos esses reinos, todas as suas atuações, tudo o que eles poderiam fazer nessa terra contra Deus e contra o seu povo, teria o seu fim. Jesus vai voltar e ele vai colocar fim a esses reinos dominados pelo poder satânico, né? Esta pedra que vai ferir. Lá na estátua vemos a pedra que vem sem mão do monte, cortada sem mão do monte e destrói a estátua. Na visão de Daniel 7, nós vemos que Daniel vê o reino, um tribunal a se assentar para julgar todas as ações do chifre pequeno e toda a sua confederação. Então, um grande paralelismo vemos aqui, né? Deus estabelecerá o seu reino de justiça. Deus estará ou está no controle da história. Por mais que pareça que as coisas, que o mal prevalece, Deus terá o domínio total. Que o mal nunca vai vencer. Daniel 7,14 nos fala desse domínio. Diz aqui, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Este é o reino de Deus.
Este é o reino de Jesus. Este é o reino que fará justiça à Roma papal e toda a confederação do mal e, por fim, destruirá Satanás e todos quantos estiveram aliados ao seu lado. Que bom nós estudarmos a profecia, porque a profecia nos traz esperança. A profecia nos revela qual será o fim da história do mal e de todos que estão do lado do mal. E agora, qual seria a nossa decisão? A nossa decisão, conhecendo o fim, eles, por exemplo, não sabem qual é o fim. A Roma papal não sabe qual é o fim. Eles pensam que eles vão prevalecer e vão estabelecer o seu reino aqui na Terra, vão resolver o problema climático e vão tornar donos dessa terra. Mas nós sabemos que não. Não. O fim virá com a pedra, a rocha, Jesus Cristo. E em breve ele virá e colocará fim de todas as coisas. Será que nós cremos que as profecias de Daniel nos alertam sobre aquele que se opõe a Deus e que demonstra que esse poder que procura mudar os tempos e a lei terá o seu fim? Então, cabe a cada um de nós tomarmos a nossa decisão. Estamos a caminhar para o fim. Já estamos no período dos pés, como nós estudamos na lição anterior. E na visão de Daniel 7, nós estamos no período em que o tribunal está sentado. Porque o poderio da Roma, durante os 1260 anos, foi quebrado. Agora o que resta é um falso poderio que ele vai ter a partir dos Estados Unidos, que lhe concede esse poder. Mas o tribunal já está sentado para julgar. E o resultado do tribunal é que Deus vai colocar fim a esse poder. A decisão que sairá do tribunal é a destruição completa desse domínio do mal. Então, a minha decisão, eu pessoalmente, eu quero estar do lado de Cristo, servir ao Senhor, independentemente de talvez ter que sofrer alguma coisa que esse poder do mal ainda poderá infligir-nos. Eu tenho esperança da volta de Jesus Cristo, que colocará fim a tudo isso. Eu espero que todos nós também tomemos essa decisão. Estar do lado de Jesus. Continuar a estudar as profecias bíblicas. Continuar a aprender mais sobre as profecias do Apocalipse. Porque são essas profecias que devemos conhecer para estarmos atentos, para que nós não possamos ser apanhados de surpresa. Nenhum cristão, nenhuma pessoa que passa o seu tempo estudando a palavra de Deus será surpreendido com os acontecimentos que estão por vir. Só aqueles que não procuram estudar a Bíblia ficarão surpresos. E esses ficarão para trás. Mas nós não temos mais necessidade de ficar para trás, porque aqui estamos estudando. E louvado seja Deus, porque o Senhor nos concede essa oportunidade e devemos aproveitá-la. Portanto, meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje. Na próxima semana vamos continuar a estudar sobre animais proféticos 2 e vamos ver outra visão que Daniel teve dos animais. Deus usa muito essas figuras de animais para mostrar o que o inimigo está fazendo, o que o inimigo está procurando fazer para destruir a causa do Senhor. Mas no fim, nós sabemos que Deus prevalece, porque o seu reino é eterno, a sua glória durará para todo sempre. Convidem mais pessoas, mais amigos, falem com eles, vamos assistir, vamos participar nas vossas casas mesmo, porque é importante nós estudarmos sobre isso. Vamos ver o que esses animais representam, continuam representando na profecia, né? E até lá que Deus possa nos abençoar e nós possamos guardar essas verdades no nosso coração. Amém?